Vamos iniciar hoje mais uma série de mensagens. E o título da série é Vida em Comunidade. Vida em Comunidade. Eu quero convidar você a acompanhar conosco a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O texto será projetado. Os irmãos vão perceber que eu fiz uma junção de alguns textos. Vamos ler Lucas 24, de 36 a 48, Atos 1, de 6 a 8, Lucas 24, de 50 a 51, Atos 1, de 9 a 12, e depois Lucas 24, 52. Começando em Lucas 24, a partir do verso 36, o texto será projetado, e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: "Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: "O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês." Então lhe perguntaram: "É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel?" Jesus respondeu: "Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra." Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir." Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Desafio, né? Costurar 2 textos. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para você. Você já passou por algum processo seletivo? Já passou? Já participou de uma seleção? Já foi escolhido para alguma coisa? Você lembra qual foi a sensação de ser escolhido, de ser chamado? Quando eu era pequeno,
a sensação de passar por um processo seletivo, para mim, não era muito boa. Não era. Por exemplo, eu nunca fui um bom jogador, nunca fui bom de bola. E com o passar do tempo eu fui descobrindo que ainda que eu fosse bom de bola, o que eu não era, como eu morava numa localidade que era cheia de preconceito e de racismo, fazer parte de algum grupo ali seria realmente um grande privilégio. E olha que eu tentava e tentava muito, mas geralmente eu não era escolhido. A não ser que o objetivo da escolha fosse testar os meus limites em uma briga. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Diversas vezes eu peguei colegas meus na praça, acordando com pessoas de outras ruas para brigar comigo. Eles queriam ver. Isso criança, hein? Criança. Algumas pessoas hoje teimam em chamar isso de mimimi. Mas ser chamado de preto, crioulo, macaco, negão selvagem, cabeça de bombril, e perceber o estranhamento de algumas pessoas, quando realmente alguém se aproximava para ser meu amigo, na minha infância, não era uma exceção, era uma regra. Então, na rua que eu morava, eu sempre estava no final da lista, para tudo, ainda que a bola fosse minha, entende? Ainda que a bola fosse minha. Aliás, estar no último lugar da lista era exatamente o local que eu esperava estar. O que é interessante é que talvez essa circunstância me fez lembrar de todas aquelas pessoas que se aproximaram de mim e que foram, como é que eu vou dizer, foram amigas de fato, né? Eu lembro até hoje que eu estava jogando na praça e era para dar cabeceada na bola, né? Então, ninguém queria jogar comigo, aí um colega se ofereceu para agarrar para mim, e eu fiquei feliz por isso, mas quando eu dei uma cabeçada na bola, que ele disse, rapaz, que cabeçada forte. Eu nunca mais esqueci dessa situação, dessa circunstância. Nunca mais esqueci dessa frase, entende? Então não foram muitos. Dá para contar nos dedos das minhas duas mãos pessoas que nesse período me trataram dessa forma na localidade em que eu morava. Barbaridades eu ouvi, né? Desde tomar um banho de sal para ficar branco até outras coisas, outras coisitas mais, né? Por que eu estou dizendo isso para você hoje? Por que eu estou trazendo isso para você? Eu quero que você glorifique a Deus comigo, porque na realidade, essa foi a minha expectativa quando criança eu fui levado à igreja. A minha expectativa era não ser aceito. A minha expectativa era não ser acolhido, a minha expectativa era não ter amizades. Essa era a minha expectativa. E a minha expectativa foi quebrada logo no primeiro encontro. Quando aquele mundaréu de crianças correndo lá na igreja de Irajá, alguém saiu do meio e me puxou para dentro da roda e disse, vamos brincar junto. E essa frustração de expectativa não foi um caso isolado na igreja. Na igreja que eu pertencia, essa expectativa de ser o final da lista, de ficar isolado, foi sendo quebrada de tempos em tempos. Foi na igreja presbiteriana de Irajá que eu aprendi o sentido, o significado da palavra comunidade. Comunidade. Hoje eu sei definir. Na época, eu só me sentia parte de uma comunidade. Na igreja, eu fui tratado como alguém que poderia ser acolhido e que deveria ser incluído e ensinado
E olha que legal, isso não dependia muito do meu desempenho, não importava na igreja a minha negritude ou o fato da minha família não pertencer à igreja. Na igreja, o meu cabelo nunca foi de bombril e eu jamais fui tratado como selvagem. A igreja me apresentou um Deus que me amava e queria caminhar ao meu lado. Alguém que deu a vida por mim. Então a igreja se tornou o meu lugar de refúgio, a minha tábua de salvação, entende? A minha paz semanal. Recentemente eu postei uma foto minha aqui no púlpito, nas redes sociais, e eu disse, o ponto alto da minha semana, com a cruz atrás. Teve gente não crente curtindo. É o ponto alto da minha semana, entende? Estar aqui, glorificar Deus com vocês, ouvir a palavra, meditar, discutir, até mesmo dar as cabeçadas eventuais que a gente dá enquanto crente, enquanto ser humano, é o ponto alto da minha semana. As melhores experiências da minha vida tem a ver com a vida em comunidade, tem a ver com a igreja. Eu não sei se esse é o seu caso, mas no meu caso é. Eu olho para trás e começo a perceber os momentos mais significativos da minha vida, tem a igreja como pano de fundo. Do futebol à formação profissional. Da instabilidade familiar até a bênção de ver a minha segunda geração. Tudo isso tem a ver com a igreja. Sabe por quê? Porque na realidade, pessoas na Igreja Presbiteriana de Irajá investiram tempo e recursos em mim. E me ajudaram a forjar as próximas gerações da minha família. Se eu fui o primeiro crente da minha família paterna em toda a história, isso eu devo à ação dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Irajá. Você já se sentiu assim? O que a igreja representa para você? Você tem uma história dessa com a igreja? Você é dessas pessoas que, por exemplo, aprenderam uma profissão a partir do que viveram na igreja? Cara, eu sou professor hoje. Adivinha qual foi o primeiro lugar que eu dei aula na minha vida? Onde? Na igreja. Na igreja. Quando eu entrei na faculdade de licenciatura, eu já entrei sabendo fazer plano de curso, plano de aula, uma série de coisas. Aonde foi que eu aprendi? Na igreja. E muitas outras coisas. Eu lembro que no ensino médio eu estava numa escola e ia ter uma apresentação. Eu já não tinha mais aquela expectativa de ser o último da lista, né? Mas eu era uma pessoa nova na escola. E o que aconteceu na apresentação do trabalho? Os grupos se formaram. E o que aconteceu comigo? Exatamente o que acontecia na minha infância. Só que eu já era adolescente, entende? Eu tinha pelo menos 10 anos de vida na igreja. Na hora de apresentar o trabalho, eu comecei a escrever no quadro os pontos que eu ia falar. A professora estranhou, meu grupo era o grupo dos indesejáveis, né? A professora estranhou e começou a me questionar. Você não vai falar nada não, menino? Eu virei para ela e falei, professora, eu estou aqui escrevendo o que eu vou falar. Aí, escrevi. Virei para a turma. E eu comecei a falar ponto por ponto, sem parar. Eu estava nervoso,
mas eu percebi que tinha um silêncio na sala. Quando eu acabei de falar, o silêncio se rompeu e a turma aplaudiu. Eu não entendi nada, tomei um susto. Para mim, eu nem estava naquele lugar, né? Tomei um susto. Sabe onde eu aprendi a fazer isso? Fala para mim. Na igreja. Quem vai para uma faculdade e tem uma história de vida com a igreja, pode acreditar no que eu estou falando, já chega na frente. Frequentou a escola dominical, já chega na frente. Pode escrever o que eu estou falando. Já é desenvolto, já está acostumado a lidar com pessoas, a falar, está em grupo. Entendam isso. Talvez você tenha uma história dessa com a igreja. Só que nunca tenha pensado nisso. O que você poderia fazer para que a sua comunidade realmente transforme a vida das pessoas? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Será que esse processo parou em você? Ou ele vai ter continuidade? Ou essa geração que está aí também vai olhar para trás e dizer, olha, a minha formação começou na igreja. E não é o pastor, não, as pessoas da igreja. São os corredores, são as classes, as sociedades, os grupos, os estudos, os encontros, os passeios, tudo isso faz parte da nossa formação, entende? Eu pertenço a uma escola que tem muitos eventos culturais. Cara, teve um ano na minha escola que eu tive o privilégio de cada turma de terceiro ano que eu andava, sempre tinha alguém com violão, sempre tinha grupo cantando. A minha escola tem um pessoal que surge não sei de onde, deve brotar da terra, que é todo mundo ligado com música, entende? Tem evento cultural, quase todo mundo canta. As pessoas mais desenvoltas, que têm uma relação mais estreita com a música, na escola, são pessoas da igreja. Muito bem. Quando Jesus chamou cada um dos seus discípulos, todos eles eram mancos. Todos tinham ocupações. Alguns deles, como Pedro, até sustentavam a família estendida. Os discípulos não tinham a menor ideia de que andar com Jesus mudaria radicalmente a visão que eles tinham sobre Deus, a leitura que eles faziam sobre si mesmos e também a forma como eles se relacionavam com o mundo. Jesus não deu nenhuma pista do que aconteceria, só disse, venham comigo. De agora em diante, é isso que vai acontecer. Mas ele não deu nenhuma dica da intensidade, do nível de aprofundamento dessa relação de discipulado. Então, os discípulos não tinham a menor ideia. Essa transformação da vida dependia de duas coisas. Primeiro, Jesus. A transformação do discípulo dependia da relação dele, da caminhada dele com Jesus. Segundo, de uma vida em comunidade. Isso por quê? Porque eles foram chamados para andar com Jesus, mas também andar uns com os outros. Entende? Eles foram chamados para se movimentar em direção às pessoas. Para aqueles que eram pescadores, até então, o movimento era em direção aos barcos e às redes, ao mar. Mas agora eles tinham que se direcionar, se movimentar em relação às pessoas. Olha que coisa interessante. Até a chegada de Jesus, eram as pessoas que iam até Deus. Não é isso? Deus morava onde? Hein? Deus morava onde? No templo. Como ele morava no templo, o que as pessoas faziam diariamente?
uma visita. Vai lá, encontrar com Deus. Se você quisesse falar com Deus, pedir perdão dos pecados, agradecer, você tinha que fazer o quê? Ir ao templo. Mas quando Jesus vem, além de ir ao templo, além de ir até Deus, o que acontece? Deus, ele vem até as pessoas. Entende? É essa lógica que acontece no discipulado. Os discípulos precisavam acompanhar e replicar esse movimento. Que movimento é esse? Deus sendo levado às pessoas. E não somente as pessoas indo até Deus. Está entendendo? Quando a gente acha que as pessoas devem vir até Deus, a gente se torna uma comunidade fechada em si mesmo. A gente não evangeliza, a gente não fala de Jesus, não convida ninguém para estar aqui. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas que têm que vir aqui. Mas quando a gente entende que além das pessoas virem até Deus, nós precisamos, como Jesus, fazer um movimento em direção às pessoas, aí a gente alarga as paredes, a gente sai para a rua, a gente fala de Jesus para o vizinho, para o familiar, a gente fala de Jesus aonde a gente estiver, a gente está falando desse evangelho, porque estamos levando Deus às pessoas. Esse foi o movimento de Jesus com o Pai. Se não há movimento, há estagnação. E na estagnação, querido, não há transformação. Estagnação não gera mudança. A própria palavra já mostra isso. Estagnado, parado. Não há mudança. Não há crescimento sem que alguém lance a semente. Não existe igreja sem vidas com unidade. Ou vida em comunidade. Porque a comunidade, ela nos ajusta. E nós também ajustamos a comunidade. Esse é o lado que a gente não gosta de ouvir. Por quê? A comunidade nos ajusta. Nem sempre a gente quer ser ajustado, ok. Mas nós ajustamos a comunidade. Quando eu digo que nós ajustamos a comunidade, significa dizer que o formato, o modelo, o estágio que a comunidade se encontra tem a ver com o meu desenvolvimento. Tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que eu deixo de fazer. Lembra o que eu disse? Duas coisas: Jesus e a comunidade. Entende? Nós somos gente e agentes que Deus usa para a poda, a fim de que a produtividade seja incalculável, como disse João. João descreve lá que Jesus afirmou que os nossos frutos seriam muitos, não somente frutos. E aí eu pego essa parábola, ou essa metáfora da videira, mais uma vez para levar você a uma reflexão aqui. Porque não basta estar ligado à videira. Não basta estar ligado à videira. É preciso também que os ramos se encontrem e exerçam a sua função. Jesus, disse João, no seu evangelho, afirmou que ele era a videira. E se ele é a videira e nós somos ramos, nós somos parte dele. Essa é a metáfora. Nós somos parte dele. Mas olha, nós não somos ele, ok? Nós somos parte dele. Entenda isso. A raiz, o caule ou tronco, são dele. Ele diz que nós somos ramos, entende? Ramos. Então, pensa comigo, imagine você com uma árvore, para você entender isso.
Imagina que eu seja uma árvore. Ok? Olhando o corpo por completo, você diria, é uma árvore. É uma videira, tá bom? Ok? Essa árvore tem uma raiz. Pensa nos meus pés aí. Contato com o solo, da onde eu tiro os nutrientes. E passando pelo tronco, eu vou levando esses nutrientes até os ramos, para chegar até as folhas, para que haja a chamada fotossíntese, para que haja o florescimento, e também a fecundação, e o fruto aconteça. Entende? Então, se você estiver pensando aí no meu corpo, imagine que você seria o meu braço. Entende? O meu braço, que está ligado ao tronco. As folhas e os frutos estariam no final. Ou seja, se você não estiver ligado à videira, não há nem processo de alimentação das folhas para que haja fruto, e também não há a retroalimentação da árvore como um todo, porque é através das folhas que isso vai acontecer. Se você não estiver ligado à videira, cumprindo a sua função, a produtividade está comprometida. Essa é a metáfora. E para que a produtividade não seja comprometida, o que é que o agricultor faz? Os galhos que não estão ligados, ele já corta. Não dá fruto, ele corta, porque se não dá fruto, só consome energia. Se não dá fruto, só suga, só enfraquece os demais ramos. Nós somos os ramos. E aí eu pergunto, como é que a gente avalia, então, o crescimento de uma comunidade? Até esse texto que nós lemos aqui, os discípulos estiveram ao lado de Jesus, e eles viram a videira funcionando de perto. Mas agora, eles teriam que simplesmente exercer a sua função. Eles teriam que simplesmente saber que um dependeria dos outros. Pensa comigo numa árvore muito alta, ok? Uma árvore alta, cheia de ramos. Imagine você lá na ponta dos ramos. Será que você consegue ver o caule e a raiz? Provavelmente você não vai conseguir ver, mas ainda assim, você está seguro. Ainda assim, os demais ramos que estão ao seu lado mantêm o equilíbrio e ajudam você quando o vendaval vier, quando a tempestade vier. A natureza é maravilhosa por isso. Eu vi recentemente lá no pé de laranja, lá em casa, uma chuva muito forte, e tinha um ninho lá no tronco, e eu percebi que durante a chuva, 2 rolinhas estavam ali juntas no ninho. Parecia que estavam fazendo força para o ninho não cair. 2. Não uma, 2. Uma ao lado da outra. Você acredita que o ninho não caiu? Perceba, somente essa proximidade, somente essa ação com unidade, de gente ligada à videira, de uma vida em comunidade, é que vai realmente nos proporcionar frutos. Entende? Esse texto que eu li para vocês foi um texto que eu juntei. Quais eram as únicas pessoas que não estavam escondidas? Quem? Os discípulos estão lá dentro, junto. Voltaram já.
Quem é que não estava escondido? As mulheres, cara. Olha só que coisa. As mulheres não estavam escondidas. As mulheres pareciam não ter o mesmo medo que aquele bando de marmanjo lá que foi chamado de discípulo de Jesus. E olha que interessante. São essas mulheres que dão a notícia que Jesus tinha ressuscitado, mas ninguém estava dando crédito porque elas estavam falando. Se você for ler a narrativa, é assim, tá certo que umas mulheres disseram que viram. Tem um pessoal aqui de Emaús que falou também que viu. As mulheres não tinham medo. Talvez as mulheres tenham sido as que mais sofreram com a morte de Jesus. Sabe por quê? Porque em vez de se esconder, essas mulheres iam todo dia no túmulo para poder ficar lá, né? Ter um consolo, ou sei lá, ou ficar vendo, será que ele já saiu? Não sei, ou cuidar do corpo. Ir ao túmulo para elas diariamente trazia um certo alento, então elas não queriam se esconder. Se tinha alguém que seria reconhecida como seguidor de Jesus, eram as mulheres. Por quê? Porque todo dia elas iam lá no túmulo. E o resto? Escondido. Havia medo, frustração, indignação, incertezas e muita teimosia dentro daquela sala que Jesus aparece do nada, sem bater, sem avisar, e diz: que a paz esteja com vocês. Loucura, né? Loucura. Todo mundo escondido com medo, de repente, no meio do salão, alguém diz: que a paz esteja com vocês. Qual foi o resultado? Diz o texto lá no versículo 37, Lucas 24, 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo o quê? Um fantasma. Eita! Tem fantasma aqui? Que negócio é esse? Aí Jesus diz: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. A pergunta que Jesus fez aos discípulos são as mesmas perguntas que eu faço a você. Por que você está tão assustado? Por que você tem tantas dúvidas na sua cabeça? Por quê? O que os discípulos deveriam fazer é simples de ver. Jesus diz: olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Vamos lá. Para não permanecer assustado com a vida, para remover a imensidão de dúvidas que ocupam os nossos pensamentos, o que é que você, como discípulo, precisa fazer? Está no texto. Olhe para Jesus. Olhe para mim. Olhem para as minhas mãos. Olhem para os meus pés. Vejam que sou eu. Toquem em mim. E vocês vão crer. Pastor, não dá para eu tocar em Jesus hoje. Eu sei. Mas entenda, metaforicamente, tocar em Jesus hoje como sendo se aproximar ainda mais dele. Se você se aproximar dele profundamente, se você manter os seus olhos fixos nele, as dúvidas serão esclarecidas. O medo será dissipado. Quando a comunidade deixa de fixar os olhos no Mestre
E para de experimentar a vida que provém dele, o resultado natural é mergulhar no medo, nas frustrações, na incerteza, ou se fechar em si mesma. Numa situação dessa, qualquer sinal de vitalidade nos assombra. Porque se tiver vida, vai ter movimentação. E a movimentação nos diz que um avivamento pode conduzir cada um de nós até a cruz, ao lugar do esvaziamento, à morte de si mesmo, a vida que só Jesus pode dar. E isso nem todos querem. Às vezes paramos de olhar para o alto, irmãos. Lembra que eu disse a você ainda há pouco que tem muitas falas nesse texto e talvez a subida de Jesus ocupe um lugar secundário? Você quer ver alguns textos que se referem, algumas palavras que se referem a esse momento? Primeira palavra, recebam o Espírito Santo. É exatamente nesse encontro que Jesus diz, recebam o Espírito Santo para os discípulos. Foi exatamente nesse encontro que Mateus registrou o seguinte, Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então façam discípulos, ensinem, batizem. Foi nesse mesmo encontro que Marcos registrou Jesus dizendo, anunciem o evangelho a toda criatura. Curem as pessoas, expulsem os demônios, perdoem os pecados. É nesse mesmo encontro que Jesus está dizendo isso. Se a nossa comunidade olhar para o alto, sem perder a perspectiva do mundo que a cerca, ela vai ser cheia do Espírito Santo, ela vai fazer discípulos, vai ensinar, vai batizar, vai anunciar o evangelho, vai curar as pessoas, vai expulsar os demônios pessoais e vai perdoar os pecados em nome de Jesus. Não há produtividade se os ramos ligados à videira não compreenderem que a vitalidade passa por eles. Jesus faz tudo isso, e diz o texto, eles ainda não acreditavam. Não acreditavam. Diz o texto que eles estavam muito alegres e admirados. E aí Jesus vai e abre a mente deles, diz o texto. Versículo 45 de Lucas 24. Abre a mente deles, para que eles entendessem as escrituras sagradas, e ele fala, e ele diz, o Messias tinha que sofrer, no terceiro dia ressuscitar, em nome dele a mensagem de arrependimento e perdão de pecados teria que ser anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Abra sua mente e perceba que esse evangelho que você recebeu precisa ser pregado, anunciado, passado adiante. A vida em comunidade só é possível mediante a fé. E a fé exige que a nossa mente permaneça aberta para compreender as Escrituras, mas também para experimentar o improvável. E o que era o improvável ali? Jesus fala sobre o que as Escrituras diziam, mas ele também faz o improvável. Qual é o improvável ali? O improvável é ele. O improvável é alguém morrer e depois de 3 dias ressuscitar e chegar numa sala fechada e falar assim, olha, toque em mim para você ver que sou eu. Esse é o improvável. Talvez a gente continue ainda sendo racional demais.
e tendo experiência de menos. Entende? Como aquele irmão que ora, pedindo a Deus que o cure, a cura vem e ele tem receio de contar. Ele tem receio de falar sobre o milagre que Deus operou na vida dele, porque não sabe o que as pessoas vão pensar. Afinal de contas, nós somos presbiterianos. E presbiterianos não dão narrativas de milagre, não é verdade? Quem perde? Somos nós. Que bom que a nossa igreja tem compartilhado não somente os pedidos, mas também as maravilhas que Deus tem feito. Coisas inexplicáveis. Mas a gente tem compartilhado. Mas olha só, em tudo isso, Jesus gastando a saliva dele, e onde estava a mente dos discípulos? Onde estava a mente? Jesus está ali ressurreto, gastando a saliva, falando sobre milagre, sobre sinal, falando sobre perdão de pecado, e a cabeça dos discípulos está onde? Opa! Lá em Atos 1, de 6 a 8. É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Olha a pergunta que os caras fazem. É agora? Eles só estão querendo saber sobre terra, sobre reino restabelecido, sobre poder atuar sem medo. Porque se o reino for estabelecido, eles podem pregar o evangelho sem medo, sem oposição, sem pressão, sem a possibilidade de ser açoitado, apedrejado, passar por dificuldade. É agora, Senhor. É agora que a barra vai ficar limpa para a gente poder fazer o trabalho. Jesus diz: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Que pergunta, né? O que você tem perguntado para Deus em oração? Por quê? As perguntas que você faz a Deus na sua oração dizem muito sobre as suas expectativas pessoais, sobre as suas perspectivas em relação à vida em comunidade. Jesus corta logo o assunto. Se o reino vai ser estabelecido agora, não interessa a vocês. O que interessa é o seguinte: o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Jesus interrompe, dá um corte, uma voadora nos caras e fala assim, o importante é que o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Você pode perguntar o que você quiser para Deus. Pode lançar seus medos, suas dúvidas, seus projetos. Você pode receber também uma voadora e Deus falar assim para você, olha, o que importa é que o Espírito Santo vai descer sobre você, você vai ser revestido de poder e você vai ser testemunha de Jesus, aonde quer que você esteja. Se eu sou ramo ligado à videira, o sentido é só esse. O resto foi agregado para nos auxiliar a cumprir, no cumprimento desse propósito. Todo o resto, sua profissão, sua família, seus bens materiais, tudo foi agregado para que você possa cumprir o propósito final. E eu pergunto a vocês, Jesus disse isso aos discípulos, o poder já veio? O poder já veio, gente? O poder que Jesus prometeu já veio? Quando o Espírito Santo desceu? No dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Se o Espírito Santo já desceu, se o poder do alto já veio, você já é testemunha?
Você já é testemunha? Pode alguém ter sido batizado com o Espírito Santo? Pode alguém receber um poder do alto e não ser testemunha? Pastor, não sei, eu fiz só profissão de fé. Só respondi aquelas perguntinhas lá que me fizeram. Ai, ai, ai. 2 significados para a palavra testemunha para você. Primeiro, testemunha é a pessoa que testemunhou, que assistiu um acontecimento ou um fato. Então, primeira noção de testemunha, quem assistiu um fato. Ok? Segundo significado de testemunha, pessoa que assiste a um ato a fim de atestar sua veracidade ou validade legal, que relata aquilo que viu e ouviu. Espera aí, eu posso ser testemunha e simplesmente ter assistido o fato. Mas eu também posso ser testemunha e, além de assistir, eu relatar aquilo que eu vi. Dar legalidade àquilo que eu vi, veracidade àquilo que eu vi. Eu não consigo deixar de pensar que muitos de nós somos só esse primeiro tipo de testemunha. Que vê, mas que não passa adiante. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Falou de Jesus para alguém? A última vez? Eu vou perguntar, tá bom? Perguntar. 6 meses. Levanta a mão. Menos de 6 meses. Quem falou de Jesus para alguém há menos de 6 meses? 1 ano. 2. 3. 10. Vamos ser franco. Se você fosse agricultor e você tivesse uma árvore imensa na sua casa, que expande as raízes, que os ramos já estão entrando pela janela, e ela está 5 anos sem dar fruto nenhum, o que você faz, cara? Mas Deus não pode fazer isso, né? Por isso que Ele não deixa eu ser Deus, porque se eu fosse... Tem alguma coisa errada, irmãos? Não é possível que eu chegue numa comunidade cristã que entende que foi chamada das trevas para a luz, para poder proclamar as virtudes daquele que tirou ela de lá, e essa comunidade, 3, 4, 5, 6, 10 anos sem evangelizar alguém. E eu não estou falando de falar, Jesus te ama, eu também não. Eu estou falando de você realmente se aproximar de alguém e começar um trabalho anunciando o evangelho, compartilhando a sua vida. Que comunidade é essa? Pastor, em 2015, a gente trouxe o senhor para cá para fazer esse trabalho. Né? Ou seja, alguns irmãos têm a ilusão de que o pastor é a videira. Quem é a videira? E o pastor é o quê? É o quê? E você é o quê? Ramo, é isso aí. Todo mundo é ramo, irmãos. Todo mundo é ramo. Nós somos uma comunidade de testemunhas, ou deveríamos ser. Pastor, se eu não vi, não posso atestar. Eu não vi. Como é que eu vou falar com convicção sobre algo que eu não vi? Mas você ouviu. Testemunha não é só quem vê.
é também quem ouve. O problema é que nós nos tornamos visuais demais. Como se somente aquilo que pode ser visto pode entrar na esfera do que é razoável. O Evangelho é uma pessoa. Quem já viu Jesus aqui, levanta a mão. O Evangelho é Jesus. Alguém já viu? Eu não. As experiências pessoais que eu tenho não servem para todos, né? São minhas. Então não posso dizer que eu vi. Entende? Mas a gente não viu. O Evangelho é uma pessoa. Mas o Evangelho também é uma mensagem. Se o Evangelho é uma mensagem, uma palavra a ser ouvida, uma palavra a ser crida, você tem que se lembrar que em relação ao visual, o que foi que Jesus disse? Bem-aventurados os que não viram e creram. Não seja tão visual assim, viu? Você precisa crer para testar. Em relação à fé, Paulo diz: como invocarão aquele de quem nada ouviram? A fé vem pela pregação. A fé não vem por aquilo que a gente vê. Porque se alguém vê, como é que pode ter esperança? Como é que pode esperar, gente? A fé tem a ver com aquilo que a gente ouve. E se a gente tem fé naquilo que a gente ouve, a gente transmite. Certo? Então, entenda. Não há vida em comunidade quando as pessoas apenas querem ficar olhando para o céu e ignorando o que está acontecendo ao seu redor, que é o que aconteceu. Depois daquele bate-papo todo, os discípulos estão vendo Jesus subir, ó. Ó Jesus subindo. Ó Jesus. Olha a nuvem. Está subindo. Como tem comunidade que quer ficar só? Tem gente morrendo sem Jesus. E a comunidade fazendo o quê? Tem gente doente. Comunidade. Tem gente atormentada por demônios pessoais. A comunidade está fazendo o quê? Só tem uma relação vertical. Não tem aquele movimento que eu falei, de levar Deus até as pessoas? Não. Elas que venham, não é? Aí, esses homens vestidos de branco aparecem no meio dessa alienação e dizem assim: ô da Galileia, por que vocês estão aí? Olha só, por que vocês estão aí olhando para o céu? Se eu pudesse aqui parafrasear um grande filósofo chamado Dimocó, eu diria para você: ô da poltrona, por que você está aí, sentado nessa poltrona, olhando para cima? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Não há vida em comunidade quando as pessoas não possuem uma esperança em comum. Nós temos uma esperança em comum aqui em Coelho Neto? Qual é a esperança que nos une? Deveria ser o retorno, a promessa de Jesus. Nós somos uma comunidade da promessa. Nós cremos que Ele vai voltar. O agricultor vai voltar. O dono da fazenda vai voltar. E o trabalho que Ele nos deixou para fazer? E o talento que nós recebemos? Estamos negociando ou enterramos?
e sentamos no banco da igreja, olhando para o céu. Vou cantar hoje no culto. O que eu vou fazer na igreja? Só adorar. Só adorar. A gente precisa desenvolver um trabalho com crianças. E você está fazendo o quê? Só olhando para o céu. E as crianças estão crescendo fora da igreja. E você está lá no céu. Tem que estudar os adolescentes. Você está onde? Vou te contar um segredo. Né, para você saber, tá bom? O Wallace chegou para mim e falou assim: Júnior, aonde eu estou, esquece, não dá para eu participar do culto. Ou eu fico preocupado com a transmissão, ou eu participo do culto. Quantos domingos por mês ele fica sentado lá? E quantas vezes ele participa do culto? E você está fazendo o quê? Ainda reclama quando o áudio não está bom, quando falha o vídeo, quando a internet cai. Vou te contar outro segredo. O Marcelo se vira na mesa de som. Às vezes desce para dar plantão na junta diaconal. Trabalha com o negócio das cestas. Hoje ele está sentado ali, ó. Mas geralmente não para. Pode alguém ter paz numa situação dessa? E você está fazendo o quê? É isso. Essa é a vida em comunidade que a gente está vivendo hoje. Ou seja, ninguém quer descer o Monte das Oliveiras. A vida em comunidade exige que você desça do Monte das Oliveiras. Ah, pastor, mas eu trabalho. Ah, pastor, mas isso, mas aquilo. Cara, todos nós somos ocupados, entende? Pedro cuidava até da sogra dele e ainda assim foi ser discípulo de Jesus. Percebe? Todo mundo é ocupado. Sabe? A minha esposa pode bater no peito e falar assim: meu marido tem 3 empregos. É pouco ainda, acho que eu tenho 4. Tem 3 empregos. Cara, estou aqui. Não é só no domingo, não. Dou um jeito de encontrar com os irmãos. Não é só porque é minha obrigação, não. É porque isso me dá prazer, entende? Eu tenho alegria em entrar em contato com as pessoas. E o que você pode fazer? Ocupados? Todos somos. Todos somos ocupados. A gente tem distribuído cestas aqui desde maio. Desde maio. Farta contribuição da igreja, das pessoas de fora, uma série de coisas. Mas o fato é que, de julho para cá, pouquíssimas pessoas estão perguntando a nós se nós precisamos de ajuda no dia de distribuição ou quando será o dia de distribuição. Entende? No dia que entregam a cesta aqui, o André geralmente vem, ou o Guilherme, largam o que estão fazendo lá e vem aqui para poder descarregar a cesta. Eu já vim várias vezes, Tiago. Já veio uma galera do Taekwondo aqui na primeira distribuição para poder descarregar o caminhão. Eles descarregaram 181 cestas do caminhão. Você nem soube disso. Entendeu? Depois ficaram igual maluco treinando aqui embaixo. Mas nós precisamos ser comunidade de fato, entende?
Desça do Monte das Oliveiras, rapaz. Desça. Depois de ouvir aquilo dos anjos, eles falaram assim, ó. Lucas diz, então os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Então, o que representava Jerusalém para esse pessoal? A mesma coisa que às vezes a igreja representa para você. Jerusalém, para eles, foi o lugar onde Jesus foi julgado injustamente, morto, perseguido, açoitado. Entende? Sair do Monte das Oliveiras e voltar para Jerusalém era voltar para o lugar de sofrimento, revisitar as dúvidas, revisitar a via crucis, a instabilidade, as incertezas, revisitar o medo e as frustrações. Mas vida em comunidade é assim mesmo, cara. Esse é o lugar. Pastor, dá muito trabalho, estou cansado. Tá, vamos descansar junto, vamos dividir o fardo para que ninguém se canse. Cada um faz uma parte, a gente vai acabar mais rápido. Vamos evangelizar, vamos fazer essa igreja crescer. É a tarefa de todos nós. Eu não acredito que você vai sair daqui hoje com a sua cara de pau e vai dizer assim, Wallace, estou orando por você, e vai meter o pé. Não acredito nisso. Não acredito que você vai chegar para o Marcelo e falar assim, Marcelo, ó, gostei de ver o pastor falando das suas habilidades hoje, hein? Gostei de ver. Ou então você vai fingir que não sabe que a pessoa mais preparada e vocacionada da igreja para trabalhar com crianças está há meses mexendo no data show porque não tem ninguém. Enquanto eu convido uma pessoa para vir à igreja, a pessoa pergunta assim, pastor, tem um trabalho com as crianças para levar meus filhos? O que eu tenho que dizer? Repete para mim. Diz o quê? E o que a pessoa faz? Não vem. Mas a culpa é de quem? A Rosana, que está ali no computador, só quer saber de computador agora. Não é verdade? Aí o telão não funciona. Você com a maior cara de pau vai fazer o quê? Dizer, como é que eu vou acompanhar os hinos se não tem telão? O pastor fica usando essa tradução linguagem de hoje, eu nem gosto dela, não é o texto que eu uso. Não dá nem para acompanhar, não tem telão. Pastor, estou muito velho para fazer certas coisas. Há 2 anos atrás, a irmã Adelma me parou ali, na saída, e falou assim, pastor, o senhor sabe como é que eu faço para fazer faculdade na UERJ? Irmã Adelma, todo mundo conhece a irmã Adelma, né? Eu falei, minha irmã, sinceramente eu não sei. Até procurei saber, não encontrei. Você acha que ela está com idade para ir para a faculdade? Você acha? O que você acha não interessa, interessa o que ela acha, o que Deus fala ao coração dela. E ponto final. Entende? Não tem esse negócio de idade não, irmão. É disposição para fazer. Percebe? Disposição para fazer. Ué, o Carlinho tem idade para fazer as coisas que ele faz na igreja, gente? Carlinho tem idade? Não tem. Nem o Renato tem idade. Hoje quase se arrebentou ali na escada, né, Renato? A gente é movido pelo amor. A nossa mente diz certas coisas que a gente acredita e vai fazer, entende? Deus é tão misericordioso que Ele vê a nossa boa vontade e nos auxilia. Eu estava subindo, antes da pandemia, o morro ali com a Leila. E aí, eu estava andando normal, sabe? De repente, a Leila parou. Ela falou, pastor, o senhor não leva mal não, pastor. O senhor tem que andar mais devagar, porque assim eu não aguento. Aí que eu percebi que eu estava andando rápido demais, entende?
A Leila tem idade para isso, gente? Mas, irmãos, os melhores momentos que eu passei nessa igreja foram momentos que a gente estava visitando e conversando com as pessoas e orando com elas na casa. A vida em comunidade exige que vençamos os nossos medos e passemos um tempo juntos. Juntos, entende? O que acontece? Lucas 24, 5:2. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Versículo 53. E passaram o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. O lugar de medo e instabilidade tornou-se um cenário de adoração, de alegria, de louvor, de vida em comunidade. E aí, eu quero perguntar para você, para a gente encerrar aqui. O que acontece quando há vida em comunidade? O que acontece quando há vida em comunidade? Eu digo, milagres, transformação, libertação, serviço, alegria, esperança, fé, poder, crescimento, oração e adoração. Agora eu tenho uma pergunta para você. Eu não vou responder essa pergunta. O que você pode fazer para que isso aconteça aqui, na sua igreja? Como você pode contribuir para o desenvolvimento da sua igreja? Se os ramos não forem frutíferos, o que acontece com a videira? Morre, a árvore morre. Se os ramos não forem frutíferos, a comunidade morre. Ela agoniza lentamente até chegar ao fim. Mas você acha que ela morre completamente? Não, porque existe um lugar que você não está vendo, que é abaixo do solo, que as raízes estão interligadas. E ela acaba renascendo noutro lugar. Mas podia ser aqui, né? Você não acha? Eu tenho um desafio para você. Essa semana, eu queria que você atendesse esse desafio. Eu queria que você orasse todos os dias dessa semana, às 20 horas, fazendo os seguintes pedidos. Senhor, como eu posso ajudar a minha igreja a crescer? Que tipo de serviço eu posso realizar? Outro, Senhor, envie pessoas para servir em nossa comunidade, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Que as minhas palavras não se limitem apenas a essa oração. Esse é o desafio. Já mandei para a lista aí essa imagem para você poder lembrar de orar todo dia, essa semana, às 20 horas. Difícil? Vamos orar? Hein? Se a gente quiser mudança na igreja, a gente tem que começar pela oração. Começar pela relação vertical. Ore. Comece amanhã, 8 horas da noite, pare o que você estiver fazendo e faça essa oração, interceda pela nossa comunidade. Tá bom? Esse é apenas o princípio da nossa discussão nessa série de mensagens Vida em Comunidade. Que Deus abençoe você profundamente.